Eu sou a Clara e o nosso grupo ficou responsável por falar da revolta dos malês. Eu vou começar com uma breve introdução sobre o que foi de fato essa revolta. No século XIX, ocorria na Bahia várias rebeliões de escravos, entre elas a revolta dos malês. Mas o que foi essa revolta? A revolta dos malês não foi nada mais nada menos do que uma revolta elaborada por negros muçulmanos, que mais pra frente eu vou falar o que foram, e africanos, que eram contra a escravidão no Brasil colônia e também eram contra o catolicismo, tanto que eles queriam elaborar aqui no Brasil o islamismo, ou seja, essa revolta tem caráter racial. Em 1835, cerca de 1.500 participantes, junto com seus líderes, que a gente vai falar sobre mais adiante, especificadamente sobre cada um, armaram uma conspiração com o objetivo de libertar os seus companheiros islâmicos e matar os brancos e mulatos que eram considerados como traidores. Essa revolta de fato aconteceu no dia 25 de janeiro. Os participantes compraram armas de grande e de pequeno porte e foram até o quartel lutar. O desfecho dessa revolta vocês verão mais adiante. Essa revolta aconteceu em Salvador, que tinha cerca da metade da sua população composta por negros libertos e também negros escravizados, dos mais variáveis tipos de crenças, culturas e procedências africanas também. A palavra malê significa muçulmano. Por que a revolta tem esse nome? Porque a maioria dos seus participantes eram negros muçulmanos. Mas o que eram esses negros muçulmanos? Eram os negros ditos como inteligentes, os mais inteligentes, pois eles sabiam ler e também sabiam escrever em árabe. Uma curiosidade muito boa, muito importante que eu irei destacar agora, é que eles se comunicavam através de cartas de mensagens, só que essas cartas e mensagens eram escritas e redigidas em árabe. Assim, os seus patrões não iriam entender o que estava escrito, pois eles eram brasileiros e não iam entender árabe. Então eles poderiam passar essas suas informações sobre o que ia acontecer na revolta, sobre os seus planos, sem que eles saibam. Como surge a revolta dos malês? Em meados do século XIX, muitas revoltas começaram a acontecer no país decorrente do descontentamento de grande parte da população, onde os escravos envolvidos buscavam o fim do trabalho forçado, das humilhações, das torturas, das violências físicas e psicológicas, das péssimas condições de vida, do abuso sexual e, consequentemente, almejavam o fim da escravidão no país. Bom, de tal modo, a insatisfação dos escravos se espalhou por toda a região baiana, tanto pelo sistema político-econômico que reinava no país, baseado na mão de obra escrava, quanto pela liberdade religiosa, posto que eram obrigados a participarem de cultos religiosos. Sem espanto, a revolta dos malês representou a mobilização de cerca de 1.500 escravos africanos, os quais lutavam pela libertação dos negros de origem islâmica. Qual o contexto do Brasil nesse período? Bom, gente, começando agora a falar com vocês sobre a revolta dos malês, que aconteceu no período regencial brasileiro, um período de bastante instabilidade, um período de transição, um período de império sem imperador, ou seja, havia ali a falta de legitimidade, já que a gente era comandado por um regente e não pelo imperador, o que gerava várias disputas políticas entre os centralizadores federalistas, onde os partidários do Pedro I, por exemplo, estavam com centralistas, os membros da elite local com os federalistas, haviam várias revoltas, dentre elas a revolta dos malês, onde os malês eram aqueles escravos de origem africana que são islamizados, e por eles serem islamizados, são alfabetizados, o que vai facilitar eles se comunicarem e transmitir informações com maior efetividade, vão estar ali nos centros urbanos, trabalhando como comerciantes, contadores, organizando a tomada de Salvador. Então, em um contexto que, desde a chegada da colonização portuguesa, a gente tem a presença de escravos de origem africana no Brasil. E eles vão mantendo algumas tradições, dentre elas a tradição religiosa. Só que essa tradição religiosa, ela era proibida no Brasil. Com isso, eles tinham que sair desses centros para fazer seu culto em outro lugar. E nesses lugares, eles começaram a organizar essas revoltas de caráter religioso e anti-escravocrata. Então, em todo esse contexto de instabilidade, de proibição de religião, de escravidão, ocorre a revolta dos malês. Escravidão no Brasil. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escravidão aqui no Brasil.
A escravidão no nosso país, ela teve início, né, no século XVI. Ela teve o seu início, né, com a escravidão, a escravização dos povos indígenas nativos. E só que essa escravidão desses indígenas, ela não se expandiu tanto. Isso se deu por conta de diversos fatores, mas o principal desses fatores era o lucro. As autoridades da época, né, sempre visavam o lucro. E era muito mais lucrativo ter povos africanos como escravos do que índios. Então, assim se deu, né, a escravização dos escravos. Milhares e milhares de escravos africanos foram escravizados, né, ao longo de 300 anos de escravidão. Eles eram tratados de uma forma brutal, muito violenta, eram muito explorados. Tanto, né, sabemos as condições em que viviam, em que eram trazidos, né, pro Brasil, nos navios negreiros, em condições péssimas. Muitos morriam no caminho, né, muitos morriam de exaustão também, num trabalho tão árduo que eles exerciam. Mas esses escravos, eles não ficaram quietos, não ficaram calados e submissos a essa escravidão. Eles sempre lutaram, se revoltaram contra essa escravidão, contra os seus senhores, as autoridades, né, dos locais onde eles viviam. Esses escravos sempre eles fugiam para os quilombos, onde muitos planejavam, né, as revoltas que contra os seus senhores, contra as autoridades, que foram muito importantes, revoltas e lutas muito importantes para né, a abolição da escravatura. Bom, falando um pouco sobre as revoltas e a escravidão na Bahia, nós tivemos lá um número muito grande de revoltas. Isso se deu por conta também que a principal causa de esse número tão grande de revoltas na Bahia é porque no século XIX chegaram um número muito grande de escravos africanos. Sobretudo, esses escravos eram escravos nagons e alçás. E esses escravos, pela sua cultura, eles já eram grupos citados historicamente como grupos que se envolviam mais em guerras. Então, isso gerou, né, tantas revoltas na Bahia. A principal dessas revoltas foi a revolta dos Males, a revolta que nós vamos tratar aqui. E essa revolta foi de suma importância. Participantes e líderes. Como dito anteriormente, a revolta dos Malês ela vai ter forte ligação com a escravidão e com as questões raciais envolvidas e a restrição religiosa que foi imposta a esses povos. Sendo assim, os principais participantes dessa revolta eram escravos, nagos, muçulmanos em grande parte. Havia alguns que eram adeptos a outras religiões da matriz africana? Sim, havia, mas em sua maioria eram muçulmanos, ok? Outro ponto relevante de se ressaltar é que nessa revolta, a maioria dos participantes eram escravos urbanos, eram aqueles que trabalhavam em ofícios como sapateiros, ferreiros, entre outros. A galera do meio rural, os escravos da lavoura, os escravos no meio rural, eram minoria envolvidos nessa revolta, ok? Agora a gente vai falar dos líderes dessa revolta. Então, quanto aos líderes, a gente vai ter 8 líderes principais que, como era de se esperar, vão ser da maioria nago. Porque a gente tem uma maior quantidade de participantes nagos, é de se esperar que a maioria dos líderes sejam nagos. A gente vai ter 8 líderes principais no total, que são Aruna, Pacífico Licutan, Sule Onikobi, Dassalo Odamalu, Gustarte, Manuel Calafate, Luiz Sani, que era de outro povo chamado Tapa ou Nupes, e o Elesban do Carmo, que era do povo Hausa. Então, a gente vai ter esses 8 nomes principais liderando a revolta dos Malês. Consequência: resultados e punições. Nesse
momento, a gente consegue se perguntar como que tudo isso acabou, como a revolta acabou, quais foram as consequências disso. A última batalha, ela aconteceu em um local de Salvador chamado Água de Meninos, e ali os escravos eles foram derrotados. O combate em Água de Meninos, ele se estendeu por volta das 4 horas da madrugada, e muitos dos escravos encurralados, eles tentaram fugir a nado do mar, e eles morreram afogados tentando fazer isso. Então, assim, apesar, da relativa organização feita pelos rebeldes, o movimento ele não obteve o sucesso esperado, principalmente porque ele foi denunciado por ex-escravos. Com isso, houveram várias formas de punição, como a prisão simples, a prisão com trabalho, açoites, mortes e deportação para a África. Esse acontecimento ele aumentou consideravelmente a repressão sobre os escravos africanos na Bahia nos anos seguintes. Essa repressão afetou tanto os escravos quanto os libertos. Existem estudos que afirmam que dos 5.000 libertos que habitavam em Salvador, cerca de 20% foi forçada a retornar para a África. E por fim, esses libertos obrigados a retornar para a África, eles foram um reflexo de uma futura lei que foi aprovada no mesmo ano da Revolta dos Malês. Essa lei ela afirmava que todos os africanos suspeitos de envolvimento com revoltas seriam deportados para o continente africano.